Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo especial através de toda a Palavra de Deus. Como continuamos nossa pesquisa no Antigo Testamento, estamos vindo para o livro de Êxodo pela segunda vez. Tendo colocado o livro de Êxodo em perspectiva histórica, eu gostaria de vir para o que é talvez o coração da mensagem do livro de Êxodo. Vamos focalizar nossa atenção para várias coisas. Por exemplo, focalizamos o povo de Deus. O único povo que tem tido desenvolvimento como uma nação sem igual, através da qual Deus virá para o mundo. Outra coisa a prender nossa atenção é o grande problema da escravidão. Estas pessoas estavam no Egito, e como tornaram-se uma ameaça ao reino de Faraó, ele as escravizou. E assim, a amarga escravidão e a crueldade extrema imposta pelo trabalho pesado é o problema a ser resolvido no livro de Êxodo. A palavra Êxodos significa saída. A mensagem do livro de Êxodo é exatamente esta: como sair desta escravidão? Esta escravidão é, primeiro de tudo, uma real escravidão. E a história da libertação deste povo é um dos maiores milagres da Bíblia. Isto é uma história real. Isto é história. Na verdade, este é um dos maiores milagres já acontecidos na face da Terra. Em algum lugar, entre 2 a 3 milhões de pessoas foram libertadas da escravidão. Salvação envolve o amor de Deus vindo para a sua vida. Esta é a realização de Deus através de seu amor, dando seu único filho para libertá-lo. Quando você entende o amor de Deus e como ele é aplicado para a sua salvação, você não somente será salvo de seus pecados, tendo a sensação de estar livre das penalidades pelos seus pecados futuros ou presentes, mas você será liberto, solto do poder de seus pecados. A libertação do poder do pecado ou da escravidão dos pecados é a mensagem devocional no livro de Êxodo, e isto sem dúvida se aplica às nossas próprias vidas. A terceira coisa na qual vamos focalizar no livro de Êxodo é o que chamamos de o profeta. No livro de Êxodo você não somente tem a história de um povo e seus problemas, mas você tem o profeta Moisés. Este homem encabeça toda essa história de libertação desse povo. Eu acredito, sem nenhuma reserva, que Moisés é um dos grandes homens de Deus nas Escrituras. Você pode apreciar a grandiosidade desse homem Moisés, pensando sobre sua contribuição para o trabalho de Deus. Abraão gerou o povo de Deus e, como temos visto antes, Jacó nomeou-lhes e José salvou-lhes. Mas Moisés, pense no que Moisés fez pelo povo de Deus. O livro de Êxodo é o que registra essa história. Primeiro de tudo, Moisés deu a este escravizado povo o que escravos mais querem: liberdade. Muitos de nós não sabemos o que é ser um escravo ou ser pessoas sem liberdade. Existem muitas pessoas nas prisões e que não são livres. Quando pessoas estão presas, há algo que lhes consome, que lhes possui completamente. É o desejo de serem livres. Moisés deu àqueles escravos o que eles mais queriam: a sua liberdade. Então Moisés deu-lhes o que pessoas recém-emancipadas precisam mais do que qualquer outra coisa no mundo: governo e lei. E foi exatamente Moisés quem deu-lhes lei e governo. E no reino espiritual, Moisés deu ao povo de Deus duas coisas de valor inestimável:
Ele deu a eles a palavra de Deus e como adorar a Deus. Pense um minuto sobre isso. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de os livros da lei. Moisés recebeu os 5 primeiros livros da Bíblia no Monte Sinai. Ele esteve no Monte Sinai várias vezes. Em resposta à sua oração em jejum, Deus deu-lhe Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Há aproximadamente 500 leis nestes 5 livros da Bíblia. Existe também muita história. Há ainda nesses 5 livros o que é chamado de a Lei de Deus, a Lei de Moisés ou a Palavra de Deus. E é exatamente essa Palavra de Deus que nos mostra como deveríamos viver. O homem não viverá só de pão, mas de toda a Palavra de Deus. Esse é o propósito desta lei. Os primeiros 5 livros da Bíblia são a base, a estrutura da Bíblia, porque eles nos dão a pura palavra de Deus. Esta é a palavra que o profeta pregou. Esta é a palavra na qual, nos livros históricos, eles certas vezes obedeciam e outras vezes desobedeciam. Elas são algumas vezes exemplo e outras vezes advertência para você e para mim. A palavra de Deus, a pura palavra de Deus, está nos 5 primeiros livros da Bíblia. E estes livros vieram através de Moisés. Se considerarmos a contribuição de Moisés e o que ele fez pelo povo de Deus, poderíamos dizer que Moisés deu ao povo de Deus a palavra de Deus. Que maior contribuição poderia alguém fazer para o povo de Deus do que dar-lhes a pura palavra de Deus? Moisés também deu-lhes a adoração. A última terça parte do livro de Êxodo é como um livro das especificações. Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, passam muito bem pelo livro de Gênesis, especialmente estudantes, mas quando chegam ao livro de Êxodo, aí existe um verdadeiro drama, a libertação do Egito. Mas até esse ponto ainda se sentem bem. O problema é a última terça parte do livro de Êxodo. Ele surge como o livro das especificações. Esta poderia não ser a leitura mais interessante do mundo, principalmente para o leigo, aquele que está começando a ler a Bíblia. Isto é porque nós não entendemos que Deus deu a Moisés uma revelação através da sua pura palavra. Deus quis mostrar a Moisés como pessoas pecadoras podem se aproximar de um Deus santo, se aproximar para a salvação, para a direção e também para a comunicação. No livro de Êxodo, Deus mostra-nos como Ele nos salva da escravidão e da tirania do pecado. No livro de Êxodo, especialmente na última terça parte, o Senhor nos mostra um dos grandes propósitos da salvação, que é a adoração a Ele. Deus quer nos conhecer e quer que o conheçamos de verdade. O Senhor nos convida para nos achegarmos a Ele, termos um relacionamento com Ele e o adorarmos. Nós precisamos ser instruídos em adoração. A verdade é que não sabemos como adorá-lo. Os apóstolos vieram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não sabiam como orar. Muitas pessoas não sabem como orar e nem como fazer para adorar a Deus. Nas formas de adoração que nós temos em nossas igrejas hoje, especialmente igrejas que chamamos litúrgicas, o ministro tem suas costas voltadas para o povo, com sua face para o altar, a maioria do tempo. Essas igrejas e sinagogas na fé judia têm suas raízes em termos de formas de adoração, como na pequena tenda de adoração que Deus instruiu Moisés a construir. Nós olharemos esta tenda de adoração com maiores detalhes quando chegarmos ao livro de Levíticos. Se você visse esta pequena tenda de adoração, a acharia parecida com uma tenda de circo. Isso provavelmente não impressionaria muito você, já que essa tenda também era muito colorida. Tudo nessa pequena tenda de adoração tinha um grande significado, e isto é um grande quadro retratando o Senhor Jesus. Nós veremos isto quando chegarmos e olharmos bem de perto esta tenda de adoração. O fato é que tudo isso nos mostra a tremenda contribuição que Moisés deu para o povo de Deus. Ele deu-nos a palavra de Deus, ele mostrou-nos como viver, e ele deu-nos a adoração. Aliás, Moisés mostrou-nos como adorar de verdade. Desta forma, grande foi a contribuição de Moisés. E você mesmo ser liberto do poder do pecado é, sem dúvida, a maior experiência de sua vida. A segunda maior experiência na vida é se tornar um libertador para outros. Se tornar o agente ou o instrumento através do qual outras pessoas serão libertas. O livro de Êxodo ilustra essa libertação ou salvação. Moisés ilustra o que é envolvido para ser o libertador.
Eu olho para a vida de Moisés desse modo. O grande evangelista Moody disse: Moisés viveu 120 anos e ele viveu esses 120 anos em 3 períodos de 40 anos cada. Em cada um desses 40 anos de sua vida, Deus ensinou Moisés uma lição. Cada lição levou-lhe 40 anos para aprender. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, de acordo com Moody, Deus ensinou Moisés a seguinte lição: Moisés, você é ninguém. Isto levou 40 anos para ensinar-lhe que, Moisés, você é ninguém. Através das circunstâncias de sua vida, ele foi criado no palácio de Faraó. E este pode ter sido o porquê de ele ter sido levantado no palácio de Faraó. Ele pensou que era alguém importante. Mas, por volta dos seus 40 anos, Deus aparentemente o convenceu de que ele era ninguém. E de acordo com Moody, antes de tudo ele tinha que aprender que era ninguém. Só aí poderia vir a ser um libertador. A segunda lição que Deus ensinou a Moisés aconteceu no segundo período de 40 anos de sua vida. A lição foi: Moisés, você é alguém. Deus levou 40 anos para ensinar a Moisés a segunda lição. Moisés, você é alguém porque eu tenho escolhido você. E no final de seu segundo período de 40 anos, Moisés saiu e olhou o sofrimento dos escravos hebreus, sabendo agora que ele também era um escravo hebreu. E diz a Bíblia que ele se preocupou, teve compaixão e sentiu profundamente o sofrimento de seu povo. Eu tenho ouvido Charles Colson, o presidente do Ministério Fraternidade Internacional de Assistência aos Condenados nas Prisões. Charles diz que não poderia ter compaixão pelos prisioneiros, particularmente pelos prisioneiros hoje, se ele mesmo um dia não tivesse sido um prisioneiro. Ele poderia nem ter sua grande compaixão e amor por aqueles que estão nas prisões. Isto aconteceu porque ele foi preso um dia e experimentou a indignidade e o sofrimento que os prisioneiros atravessam. Através desta experiência, nasceu a sua compaixão e o seu interesse por pessoas que estão atrás das grades. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Ele provavelmente olhou aqueles escravos hebreus muitas vezes e não sentiu nada, mas após a sua experiência, ele percebeu que também era um deles. Isto fez a grande diferença. Na verdade, teve tão grande efeito sobre Moisés que quando ele viu o sofrimento de seu povo, ele se enfureceu e matou um oficial egípcio. Isto é quase como que se Deus viesse para ele nesse ponto e falasse: Não, Moisés, esse não é o caminho para você conseguir fazer esse trabalho. Agora a sua pintura estará sendo posta em toda a árvore do Egito. Você estará sendo o inimigo número 1 do público. Você nunca vai conseguir libertar ninguém por esse caminho, Moisés. Você precisa ir para um seminário por 40 anos e pensar sobre isso. Então Deus levou Moisés para o deserto. Por 40 anos Moisés esteve no seminário de Deus. Durante aqueles 40 anos inteiros, Deus consumiu Moisés com um assunto: a escravidão de seu povo e como eles conquistariam a liberdade. Por favor, entre em contato conosco e peça totalmente grátis o livro de estudo bíblico. Isso vai ajudar você a ir mais fundo nesta importante lição bíblica. No nosso próximo encontro, continuaremos a estudar a vida de Moisés. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.